Olá, eu sou o Diego Munhoz, sou ortopedista especializado em joelho. Hoje, nesse vídeo, iremos falar sobre a lesão do ligamento cruzado anterior. E falaremos especificamente sobre como diagnosticar, como saber se você, paciente, teve uma lesão desse ligamento. Para a gente conseguir entender e fazer esse diagnóstico, a gente usa algumas artimanhas, digamos assim, na verdade alguns dados de exame físico, dados da história e alguns exames complementares. Primeira coisa que a gente vai começar avaliando é como começou a história, ou seja, como foi a lesão, qual foi o mecanismo de trauma. Pacientes que rompem o ligamento cruzado anterior normalmente não têm um trauma direto, não teve uma pancada, não sofreram um esmagamento, nada nesse sentido. Eles têm traumas rotacionais do joelho, o ligamento é tensionado e o paciente tem uma ruptura, tá? Então a primeira coisa é ter um mecanismo de trauma compatível com a lesão do ligamento cruzado anterior. Normalmente em esportes de alto risco, como futebol, basquete, esqui. Outra coisa importante ainda no quadro clínico inicial de uma lesão do ligamento cruzado anterior é o inchaço, é o derrame articular. A gente chama isso de um joelho agudo. Toda vez que a gente tem um joelho agudo, um joelho inchado, um joelho doloroso após um entorse, se você tem um derrame articular importante, a chance de você ter tido uma lesão do ligamento cruzado anterior ela é muito grande, porque a lesão desse ligamento é muito prevalente. Tá? Então esse é um grande sinal de alerta para a gente, um grande indicativo de lesão do ligamento cruzado anterior, que é o derrame articular, a água no joelho, um inchaço dentro da região do joelho. Outro ponto-chave, outra arma que a gente tem para diagnóstico do ligamento cruzado anterior é o nosso exame físico, é o jeito que a gente examina o joelho, certo? A gente tem três principais manobras para a gente conseguir identificar. A primeira manobra é a manobra de Lachman, tá? Nesta manobra a gente vai fazer uma anteriorização da tíbia e tentar perceber se o ligamento não está mais lá e se o joelho está vindo mais para frente do que o normal. Então a gente deixa o joelho mais ou menos uns 20, 30 graus de flexão do joelho, no paciente relaxado, a gente vai fazer um movimento de anteriorização, tá? Eu vou dando um exemplo nesse joelho, a gente vai fazer mais ou menos este movimento, certo? Caso haja um aumento dessa frouxidão, dessa translação em comparação com o outro lado, esse teste é positivo e a suspeita se confirma de lesão do ligamento. Um outro teste parecido, mas um pouco diferente, é o teste da gaveta anterior, certo? Esse teste a gente também vai fazer essa translação anterior, a gente vai puxar a tíbia para frente, mas o joelho vai estar em 90 graus, certo? E por que é importante a gente fazer com 30 e 90 graus? Porque dependendo do tipo de fibra que a gente lesionar do ligamento, ele pode ficar mais frouxo com o joelho esticado ou com o joelho dobrado. Então se a gente faz esses dois testes, a gente tem uma compreensão um pouco melhor sobre a estabilidade ou instabilidade, dependendo da lesão, do joelho. O terceiro teste que a gente tem é o teste de pivô, É um teste mais rotatório, a gente vai avaliar mais a capacidade de rotação do joelho. Então a gente vai partir de uma posição com o joelho esticado, a gente vai rodar a perna para dentro e vai dobrar o joelho fazendo uma força em valgo, colocando o joelho para dentro. Quando isso acontece, a gente sai de uma posição em que se tiver uma lesão do ligamento, o joelho vai estar um pouco fora e fazendo esse movimento a gente coloca ele de novo para dentro, corrigindo a posição errada que tenha por causa da lesão do ligamento e a gente ouve um ressalto, ouve um clunk, tá? E isso é indicativo aí da lesão do ligamento cruzado anterior. A gente consegue identificar, consegue fazer uma hipótese diagnóstica e fazer o diagnóstico da lesão com esses dados. Mas sabemos também que existem vários tipos de lesões, existem lesões associadas, então a gente invariavelmente lança a mão de alguns exames complementares para ajudar no diagnóstico e para saber se você rompeu só o ligamento cruzado anterior ou teve outra lesão. A radiografia, o raio-x, nos ajuda para saber se tem uma lesão óssea e às vezes o ligamento puxa um pedaço de osso que a raio-x consegue ver bem. Tá? Então existem fraturas específicas, como a fratura de Segond, que é uma fratura específica de avulsão do ligamento anterolateral, que a gente consegue ver muito bem no raio-x. Mas apesar disso, a gente não consegue ver exatamente o ligamento no raio-x. Então o principal exame para a gente fazer esse diagnóstico e descobrir que tipo de lesão ocorreu é a ressonância magnética. Tá? A ressonância é um exame um pouco maior, um pouco mais demorado, mas consegue ver com detalhes o ligamento, consegue ver meniscos, cartilagem, e isso ajuda muito a gente fazer
além do diagnóstico, a condução inicial do caso. Com todos os exames em mãos, com o exame físico realizado, a gente é capaz de conduzir da melhor forma e ter o melhor resultado possível. Obrigado por terem ficado comigo neste vídeo, os aguardo para os próximos e até breve.